O título da minha mensagem hoje é Chamados a quê? Ao que nós fomos chamados? Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 12. Eu acho que você já pensou até que eu tinha pregado. Essa foi só uma palavra para injetar ânimo no seu coração. Então, querido, fale conosco, envolva-se com tudo, vá conhecer, porque só o fato de às vezes você descer lá e conhecer e falar, isso já anima o coração daqueles que estão ali pronto para isso. Colossenses 3,2 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim também como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra mexa com não só com as nossas emoções, mas com o nosso espírito, cause em nós, Pai, um desconforto ao comodismo, Pai, que nós possamos, com zelo, não só ouvir essa palavra, mas aplicar em nosso coração. Eu oro e profetizo que essa semente bendita, ela ao ser lançada, ela germinará e produzirá frutos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Querido, esse texto ele começa dizendo revesti-vos. Então há uma vestimenta diferente da que então nós, lá no passado, nós estávamos usando. E isso fala de novas atitudes, fala de uma cooperação para que aquilo que Deus deseja, através do Espírito Santo, fazer na nossa vida, isso seja realizado. Então os salvos por Cristo, eles não devem usar mais roupas velhas. A gente vive falando que as coisas velhas passaram e surgiram-se coisas novas, e nem podemos remendar roupas novas com panos velhos, como está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 16. Nós, queridos, que fomos salvos, agora nós somos considerados santos, e nós somos cientes disso, que nós fomos chamados, e nós, por aceitar esses chamados, nós que éramos já, agora nós somos profundamente amados por Deus. E essa palavra santo, que é kadosh, traduzida do hebraico, ela quer dizer separado, sagrado ou consagrado, e significando que nós, os salvos, não pertencemos mais a esse mundo, aquilo que era antigo, mas nós fomos separados, e nós fomos separados não só sem nenhuma utilidade, como se coloca algo no lugar e esquece lá na despensa, não. Nós fomos separados, mas para um propósito especial. Em Levíticos, no capítulo 19, 2, também lá no Novo Testamento, para confirmar isso, na primeira carta de Pedro 1,16, nós vemos essa mesma afirmação. Ele diz: santos sereis, ou separados sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas o que é, a gente ser santo? Qual é a fonte da santidade? Ser santo, querido, traz para nós essa ideia, esse conceito de separação, como eu já falei, ou seja, a gente ser separado, a gente ser separado, ou separar o sagrado. Ser santo é isso, é separar o sagrado daquilo que é profano, é tirar daquilo que é profano o sagrado. E isso é consagração. Santo fala também de como Deus, ele distinguiu algumas coisas, algumas atividades, alguns lugares, algumas pessoas, que elas foram separadas especialmente com o objetivo de adoração. Tudo que nós fazemos tem esse propósito. Todo chamado, toda separação, no final, não importa o que nós fizemos, o que somos, se é lugar, se coisa, não importa. Ser consagrado a Deus, o propósito daquilo é adorar o Senhor. Biblicamente, santo, ele significa algo que alguém, algo ou alguém, que foi separado para estar ali fora de um uso comum. Alguém que não é mais uma pessoa comum, ou um objeto, uma coisa, um lugar que não é mais comum. E Deus ali faz uma clara distinção em relação ao que é santo, o que é profano.
Em Levítico, capítulo 10, versículo 10, diz assim: para fazer diferença, essa separação entre o profano e entre o imundo e o limpo. Entre o que é santo e profano, a separação, ser santo é isso, e fazer diferença entre o que é limpo e o que é imundo. Êxodo 28, 43, fala do santo lugar, que era aquele lugar que era separado dos lugares comuns até do próprio templo. Para quê? Porque ali era o lugar da máxima adoração, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez só para prestar cultos ou levar a oferta de adoração ao Senhor, né? E hoje nós temos livre acesso a esse lugar, porque o véu que separava o santo dos santos, do átrio, foi rasgado. Jesus, quando morreu, ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Agora nós temos acesso para adorar o Espírito e em verdade. Quando fala de lugar, Sião é às vezes chamado de o santo monte, quer dizer, um monte separado, no Salmo 2, versículo 6. Gente, que entrou na minha garganta. Isso também, santo também pode descrever característica. O nome de Deus, ele é conhecido e ele é expressado como o santo nome. Levíticos 20, versículo 3 diz: meu santo nome, o próprio Deus dizendo. Santificar um objeto também é consagrar isso, é separar isso para o uso que não é comum, ou separar do uso comum para o que é o uso sagrado. E a palavra santo, ela descreve, e aqui vale algo, né? Quando nós, às vezes, consagramos o nosso carro, mas usamos o nosso carro para prostituição, consagramos os nossos instrumentos, mas usamos os nossos instrumentos para músicas mundanas, consagramos os nossos ouvidos, o nosso corpo a Deus, mas nós usamos a nossa boca, ouvidos, para expressar aquilo que não é santo. Então a palavra santo, outra vez, ela descreve aquilo que é separado das impurezas, das contaminações, dos vícios, da idolatria. E tudo isso, como eu já falei, só nos leva a expressar a Deus adoração. Tudo aquilo que você pode fazer para se consagrar só tem essa finalidade. Qual é a fonte, então, da nossa santidade? Isso não está em nós. Deus disse aos israelitas: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Está lá em Levítico 11, o versículo 44. Então, perceba que, na verdade, Deus cria um mundo onde a santidade, ela está em tudo. No mundo que Deus criou, no mundo que Deus chamou eu e você para viver, a santidade, ela está em tudo, e em nós também. Põe a mão assim no seu coração e diz: Deus me chamou para ser santo, assim como Ele é santo. Santidade, querido, ela não é um atributo, mas santidade é a essência, santidade é o caráter, a natureza de Deus. Portanto, não existe de maneira nenhuma santidade sem Deus. Somente Deus, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para tornar santo alguma coisa, para purificar aquilo que está contaminado, que era o meu caso e o seu caso, porque santidade só pode vir de Deus. Assim acontece com cada um de nós, cada cristão, cada crente que ali entregou sua vida, consagrou sua vida a Deus, Deus o santificou, e agora ele tornou-se separado por Ele e para Ele. Você só tem, querido, é só isso que você tem, né, que guardar no seu coração. As demais coisas, o Espírito Santo, por causa disso, vai te dirigir. Você veio dele, você foi resgatado por Ele, e agora você é dele, e como propriedade dele, você precisa voltar para Ele, e não há caminho que te leva ao Senhor, senão santidade. Não tem como entrar no céu se a gente não for santo. E assim acontece com cada um de nós, né? A gente consagrou a nossa vida, nós somos separados. Como eu disse, ser santo é ser separado do que é comum ou impuro. Mas isso, querido, é só o começo. Quando Deus nos separa, a gente recebe a Cristo, nós já não somos mais pecador lutando para ser santo. Agora nós somos santos, lutando para não pecar.
faz toda a diferença, porque você foi separado, e você foi separado, ao separar você, é como, né, você separa lá um boi para engorda, põe ele no piquete, é só o começo, não dê comida para ele, não dê água, não dê alimento, não dê tratamento para ele vai morrer, mesmo sendo separado, vai morrer. O crente que não pratica a santidade, mesmo separado, ele acaba morrendo. A primeira carta de Pedro 1,16 diz: sede santo, porque eu sou santo. Mas essa ideia, querido, não tem nada de novo, apesar de ser aqui no Novo Testamento, nada começou ali, mas já desde o Velho Testamento, Deus diz desde o início que Ele esperava que todas as pessoas, elas fossem santas. Gênesis 1,26 diz que fomos criados à sua imagem e semelhança, e ser a imagem e semelhança de Deus, significa que nós fomos feitos para refletir, nós fomos feitos para quando a gente olhar no espelho, a gente vê Cristo, e refletir o caráter, a imagem dele. Nós fomos criados para mostrar ao mundo que Deus é santo, demonstrar ao mundo, mostrar ao mundo, ser esse espelho, ao mundo olhar para nós, possa enxergar Cristo, o caráter, o amor, a graça do Senhor Jesus. E essa era a principal finalidade do homem, a verdadeira razão da sua existência era essa. Mas o homem perdeu. Olha o que diz em Eclesiastes 7,29, o rei Salomão que escreveu isso: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, santo, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus nos fez santo, está dizendo aqui, mas o homem se desviou, o homem se meteu em muitas enroscadas, e a partir dessa afirmação de Salomão, querido, nós podemos refletir, se realmente nós estamos espelhando a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Nós estamos refletindo, nós estamos exalando o perfume de Cristo, nós estamos fluindo a graça do Senhor, o amor, o perdão, a misericórdia, a benignidade, bondade, a mansidão, o domínio próprio. Como nós estamos agora, queridos, né? O que Pedro disse ainda precisa ser uma verdade. Nós somos separados em Cristo para ser santo, mas nós podemos afirmar que, né, nós somos tudo isso, nós somos tudo isso. Quais são as nossas novas vestimentas que ela começa, eu disse que é separado, não basta, a gente precisa de receber outras coisas. Então, quais são as nossas novas vestimentas que ela vem a partir daí, seguindo a leitura desse texto? O versículo 1 já diz: ternos afetos de misericórdia, e aí continua, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perceba que todas essas, né, qualidades ou essas virtudes, elas são características do fruto do Espírito Santo. E a partir daí, querido, a partir dessa primícia, eu posso analisar se, como escolhido de Deus, separado para Deus, eu estou vestindo essas vestes novas. Olhando para a minha vida, para o que eu faço, eu penso, as minhas atitudes refletem que eu estou separado e atuando nesse ambiente que eu fui separado para mostrar àqueles que ainda não foram, olhar para mim e ver que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é amoroso. Mas nós só vamos saber disso, querido, se nós temos o fruto do Espírito Santo, quando houver alguma necessidade em nós de praticar. É preciso a gente ficar muito atento quando nós pedimos para o Senhor que nos aperfeiçoe no seu caráter. É preciso ter coragem, e é preciso estar muito disposto quando dizemos ao Espírito Santo: molda o meu caráter, mexa com a minha vida. Por exemplo, se eu quero misericórdia, que é essa primeira vestimenta aqui que o texto fala, né? De onde vem a misericórdia? Ela vem de Deus, só Deus é misericordioso. Jeremias diz em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Salmo 103, 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Em Malaquias 7, 18, a Bíblia diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita, se alegra
se regozija na benignidade. O Senhor se alegra em usar a sua benignidade. Então, diante dessas verdades, como é que está, querido, o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o seu coração em relação a Deus? Sua graça, sua compaixão, a sua misericórdia, elas sempre estarão disponíveis para nos conceder perdão, querido. A graça do Senhor está sempre disponível para curar as nossas feridas. Ele pode restaurar a nossa vida, a nossa fé. Ele pode restaurar a esperança. Ele pode restaurar o nosso amor para que nós sejamos misericordiosos como Ele é. Espelhar esse atributo do Senhor. Então, que tal, né, a gente receber essas bênçãos do Senhor? Mas você pode dizer, e eu também digo, está difícil. Pois é, querido, nós não teríamos um livro, né, composto de 66 inspirações de profetas de todos os tipos, com falas de tantos discípulos, apóstolos de Jesus, tantos livros para nos encorajar, para nos ensinar. Não seria necessário se fosse fácil. Jeremias 29:13, se está difícil, ele afirma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Tudo, querido, se resume na crença dessa verdade. Se essa é uma verdade para mim, ele está afirmando: se me buscares de todo o coração, você pode pedir o que você quiser. Então é Deus que vai fazer isso em nós. Está difícil porque a gente tenta ser santo pela gente, a gente tenta não pecar pela gente, a gente tenta não ofender pela gente, a gente tenta tantas coisas com aquilo que nós ouvimos às vezes, mas não está dentro de nós. Ouvir, querido, é pouco, a prática é o testemunho daquilo que eu ouvi, é a ação, é a atitude, é o exemplo que eu ouvi, que estou praticando. Isso é que faz a diferença quando as pessoas olham para a gente. Não é se eu sei, não é quanto eu li, quantos cursos eu fiz, não, é se eu pratico, é se eu vivo aquilo, isso é que faz a diferença. E esse texto que lemos, introduzimos, de Colossenses 3:2, ele segue falando, não só da misericórdia, mas da bondade. É a bondade, querido, que tem esse poder de ajuntar, esse poder de adquirir amigos. É bondade. Quem não gosta de estar, né, com pessoas bondosas? De todas as coisas que eu provei nessa viagem, provei de um ato de bondade, fiquei muito feliz e falei para ele mesmo: cara, não faz isso, porque eu jamais faria isso para mim, e você está fazendo. Ele me levou numa loja, o pastor daquela igreja falou: escolha um iPhone que você quiser. Eu, óbvio que não escolhi, porque eu fiquei todo constrangido, meio que chorão, né? Então ele falou: você não escolhe, eu vou escolher. E ele foi lá e pegou um 16 Pro, não sei se parece que tem mais um, né? E ele me deu esse celular. Eu vi quanto custou esse celular. Eu jamais, por um terço desse preço, por um quarto desse preço, eu teria comprado um celular. Mas aquele homem bondoso me deu com tanta alegria, ele ficou mais alegre de me dar do que eu de receber aquele presente. Isso é bondade. E isso não só registra a qualidade de uma amizade, mas ela cria novas amizades. Ela cria novas oportunidades de a gente adquirir amigos. Então, por isso, querido, nós não podemos escolher com quem nós queremos ser bons. Porque bondade não é atributo nosso, é de Deus. Se eu quero refletir a Deus, eu não posso escolher com quem eu quero ser bom. Deus nunca escolheu, querido, ser bom com algumas pessoas. Ele simplesmente é bom o tempo todo. E o tempo todo? Não há, assim, um tempo que Deus não é bom. Hoje eu levantei meio azedo com os pecados que fizeram lá na terra, com os governos, né, com algumas mortes. Eu decidi não ser bom, mesmo quando Deus usa da sua ira, Ele é bom. E Deus, Ele não tem assim aqueles lances ou relances, aqueles impulsos de bondade que às vezes a gente tem, né, aqueles impulsos, parece que, né, ouviu ou leu alguma coisa. Chega no Natal, todo mundo é bom, né? Todo mundo fica bom, mas passa o Natal, ninguém mais é bom, esquece de família, esquece de tudo. Querido, em tudo que Deus faz, não há nenhuma possibilidade dele não ser bom.
Deuteronômio 7,9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus é Deus, e Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ele mantém a aliança e a bondade. Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. Salmo 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando, querido, nós praticamos esses atributos de Deus, nós estamos nos vestindo da semelhança de Deus, nós estamos vestindo o caráter de Deus, mas quando nós não praticamos, além de estar pecando, nós não desfrutamos de alegria, de felicidade, daquilo que é pleno, porque a bondade, ela tem esse poder de atrair felicidade, não só para quem faz, como eu disse, mas também para quem recebe. Querido, a Márcia, eu já falei isso várias vezes aqui, a Márcia, ela se explode de alegria em dar presente, ela me lasca por isso, porque toda semana, todo dia, tem presente para dar, querido. Então ela se alegra, né, de dar presente, ela se alegra, não importa se ela ganha ou se não ganha, ela tem uma alegria enorme em dar presente. Ela se alegra com isso. Provérbios 14, 21 diz que quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz aquele que trata com bondade o necessitado. Como é feliz. Ontem eu vi, querido, esses jovens, adolescentes, crianças, servindo lá em Inácio, sabe, se doando tempo, doando recursos, aqueles homens lá, como eles estavam alegres lá, mas serviço, não, Júnior e Melissa chegaram em casa de noite, né? Tivemos que cuidar da Mavi aqui o tempo todo, lá o tempo todo, doando da nossa força, nossos recursos, para que isso fosse feito, e o testemunho de todos eles, com certeza é isso, a alegria, o prazer de fazer. Como é que estão as nossas ações, ou as nossas reações a respeito da bondade? Bondade, querido, sempre vai atrair bondade. Sempre. Nós não podemos jamais retribuir mal com mal, e nem também escolher com quem nós queremos ser bons. Deus, Ele é bom para com todos, mesmo quando Ele permite algo que está fora das nossas expectativas, e isso não significa jamais que Ele está sendo ruim para nós. E isso também, querido, nos diz que não é o que fazemos sempre, né? Porque nós fazemos o que as pessoas querem, que nós demonstramos a eles bondade. Não é assim, um filho não é assim. Você não mostra bondade para um filho, dando tudo o que ele quer, fazendo tudo o que ele quer, deixando ele fazer tudo o que quer. Não demonstra, não tem como. Romanos 11, 22, portanto, considere a bondade e a severidade. Não está mandando considerar só a bondade, mas a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dEle. De outra forma, você também será cortado. O cortado, ou o que permanece, desfruta da bondade de Deus, porque tem a chance de se arrepender e voltar atrás. Pior, querido, é quando não ensinamos e os nossos filhos, eles vão para a perdição e nós estamos ali assistindo. É isso que a Bíblia diz. Não temos condição de servir quando nós não cuidamos, não ensinamos, não preparamos os nossos filhos. Se eles vão seguir ou não é uma questão deles, mas nós vamos continuar praticando e dando testemunho. Outra vestimenta que nós lemos é a humildade. E essa, querido, é uma roupa muito bonita, né? E certamente ela cai bem no crente, ela combina com o crente, ela está na palheta do crente, como é que está na moda, né? Humildade está sempre na palheta ali do crente. A humildade, ela é uma virtude fundamental, e ela faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é incomparavelmente exaltado, majestoso e grandioso, mas ainda assim, Ele se inclina para observar, para ver a criação. O Salmo 113, 5 diz, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Queridos, somente esse fato desse Deus Todo-Poderoso se inclinar, né, para ver
para olhar para criaturas tão falhas, tão limitadas quanto a nós, já demonstra tamanha humildade. Porque nós, querido, porque compramos uma camisa nova, uma bicicleta nova, ganhamos um iPhone 16 Pro, já achamos que somos alguma coisa. Eu já disse pessoal, e ontem lá eles fizeram uso, pega o meu celular, na igreja eles queriam um desse, porque é um celular de câmera profissional, e tu, eu falei, pegue, hoje eu já ofereci, meu celular é para você, usa quanto quiser, não dá para a igreja comprar um, pode catar o meu e use à vontade, não se preocupe. Queridos, a gente precisa disso. O salmista ele diz que a grandeza do servo de Deus ela é resultado da humildade que Deus demonstra para com ele. Olha o que diz o Salmo 18:35: tu me dás o teu escudo de vitória, na tua mão direita o Senhor me sustenta, desces ao meu encontro para exaltar-me. Olha, querido, ele está dizendo que o Senhor dá a vitória, é o Senhor que sustenta ele, que o Senhor desce ao encontro dele para exaltar, mas a humildade ela é uma virtude que também pode ser simulada por algumas pessoas. E o apóstolo Paulo ele faz um alerta sobre isso, ele denuncia aqueles que fingem ser humildes por meio de falsas atitudes. Colossenses 2:18-23, que ninguém vos domine sob pretexto de um falso culto de anjos, e de formas exteriores de humildade, apoiando-se em visões que afinal nunca tiveram. É gente inchada pela própria esperteza. Podem ter uma certa aparência de sabedoria, pela devoção, pela falsa humildade, mas pela severidade para com o corpo. Mas não tem qualquer valor no domínio dos seus instintos carnais. Mas por outro lado, querido, nós vemos homens como Abraão, Jó, Enoque, Moisés, Jeremias e tantos outros, Paulo, Pedro, tantos homens, tantas mulheres, eles refletem exatamente o que significa ter um espírito humilde. Mas sem dúvida, não houve ninguém melhor e mais humilde do que Jesus. Durante o ministério de Jesus, ele deu várias demonstrações de humildade. Ele estava sempre com os mais humildes. Ele sempre estava socorrendo o necessitado, ele estava abraçando leprosos, eles estavam servindo, dando de comida, mesmo quando o ambiente ou os recursos não era propício para ele, ele dava um jeito, fazia ali um milagre. Quando ele lavou os pés, imagina o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, lavando os pés dos seus discípulos e usando a vestimenta do servo mais baixo, e a atitude do servo mais baixo que havia numa casa era o servo que não servia para mais nada, ele era usado para lavar os pés dos visitantes. Jesus foi lá e foi essa pessoa. A verdadeira humildade, querido, ela é desenvolvida no crente somente pela ação do Espírito Santo. A humildade ela não é um complexo de inferioridade. Eu tenho tanta coisa, mas eu desconsidero, eu tenho uma sabedoria, uma inteligência, mas não, esquece isso. Querido, isso não é humildade, isso não é humildade. Humildade, ela é uma atitude sincera, que eu posso ser o que eu for, ter o que eu tenho, eu não dou lugar para arrogância, para autossuficiência. Não é minha inteligência, minha sabedoria, meu conhecimento, não é o que eu tenho, minhas posses, que faz de mim alguém, porque se fosse assim, Jesus, que era dono e é dono de tudo, ele se fez o menor. Então aquele que é verdadeiramente humilde, ele reconhece a sua total dependência de Deus, ele sabe que tudo que ele é, tudo que ele tem, vem do Senhor, e Deus, ele leva isso muito a sério. Provérbios 3:34 diz que Deus resiste aos soberbos, que é o contrário de humildes, mas ele dá graça aos humildes. Paulo em Filipenses 2:3 exorta os cristãos a não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Querido, eu experimentei isso. Eu já tive dinheiro, não fui rico, mas eu já tive dinheiro suficiente para fazer o que queria e ir aonde eu queria. E naquele tempo as pessoas vinham à igreja, aí vinham no nosso comércio, nossa empresa, pessoas com necessidade, eles pediam dinheiro e eles pediam 10 naquele tempo, 5, sei lá, eu dava 100, 200, pediam
um pacote de alguma coisa, de arroz, a gente levava uma compra. Mas sabe, querido, um dia eu perdi tudo. Perdi tudo. E esses mesmos irmãos que eu servia, agora me serviam. Eu com 2 crianças pequenas, adotadas, já, né? Precisava alimentar essas boquinhas, cheio de sonhos para elas, os sonhos foram. E eu, dependendo daquelas pessoas, chegava e me lembra de quando você me deu isso. Eu não esqueci disso nunca. Eles davam um pacotinho de bolachinha traquina para que as crianças gostavam, o Jonathan e a Melissa pequenininho gostavam, né? Então, querido, aí eu perguntei para Deus, na verdade não perguntei, mas eu queria saber, e Deus sabia. Deus disse ao meu coração, você sabe o que é dar, mas para o nível que eu vou te levar, você precisa saber como é bom receber. Então Deus me tirou daquela arrogância oculta, porque eu não percebia, mas dentro de mim, com certeza tinha, sabe, não era por amor, mas eu só vi uma necessidade, você pediu 10, está 100, está resolvido o seu problema. Aí Deus me colocou do outro lado, para o que hoje, sendo um pastor, eu pudesse entender, enxergar a necessidade do próximo. Então Deus me colocou. Hoje eu vou te colocar para experimentar como é bom receber, que receber é muito bom. Mas a Bíblia diz que melhor é dar. A Bíblia diz ainda que os seguidores de Cristo devem considerar os outros superiores a si mesmo. Que dificuldade, né, querido? Você não sabe o que está falando? Quem é você? Eu já ouvi tanto isso, né? Quando eu era polícia, às vezes você abordava um vereador, um deputado, e aconteceu várias vezes comigo. Você abordava ele, os documentos, você sabe com quem você está falando? A resposta era a mesma. E você sabe com quem que está falando? Naquela época você ainda podia fazer isso, hoje você vai preso na hora. Né? E você sabe? Eu sou deputado fulano, e eu sou Claudemir Barbosa Lourenço. E daí? Mas hoje não dá. Então o texto fala ainda de vestes de mansidão. Mansidão é a característica de uma pessoa que ela é branda, ela é pacífica, ela é moderado nas suas atitudes. Ser manso é o oposto de ser briguento, violento, ser rude. Ser manso é o oposto disso. Por isso que eu disse lá no começo, vamos fazer uma análise de tudo que você ouviu aqui, vou repetir isso de novo, e talvez de novo, porque só tem esse objetivo, vamos fazer uma análise, vamos ver se nós estamos dentro disso aqui, na nossa casa principalmente, aliás, principalmente não, mas começando, se dentro da nossa casa nós não somos mansos, jamais seremos mansos com aquelas pessoas que nós não temos o amor que temos para com esposa, filhos, querido, não dá. Sabe, ontem, a gente estava conversando, acho que a Glória, não lembro, que a Glória falou que alguém, quando viu eu falar, não sei se foi a Glória, que eu nunca briguei, nunca ofendi, nunca gritei, nunca com a Márcia, e a Melissa estava perto, eu não lembro, e ela disse, eu não vi mesmo, eu nunca vi meu pai ofender, eu nunca nem chamar minha mãe de boba, nunca vi. Parece que é tão ilógico isso, querido, para mim isso é tão normal, por que eu ia ofender minha esposa? Porque ela errou em algo? Porque ela deixou cair algo? Porque ela esqueceu algo? É lógico, a gente fica bravo, quando eu digo a gente não briga, não se ofende, eu quero dizer, amor, dá licença, de novo, amor, claro. Agora eu nunca vou falar para ela, mas você é um imbecil mesmo, não aguento mais. Nunca mais eu ouvi um tom mais alto expressando ofensa. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu sou maior do que você, eu posso mais do que você, cala-te. Que estupidez, querido. Maridos, cuidado, maridos, cuidado, porque Deus está olhando. No hebraico, essa palavra, mansidão, ela vem de uma raiz que significa basicamente inclinar, estar curvado, condescender, no sentido de submissão, e isso traz a ideia da gente ser submisso, ou ser despretensioso. Moisés, a Bíblia cita ele como um grande exemplo, ele demonstrou mansidão, ele suportou todo ataque pessoal, e ele não demonstrou nenhum ressentimento. Olha o que diz Números, o capítulo 12, 1 e 3, e falaram a Miriam e Arão. Quem era Miriam e Arão? Irmãos de Moisés.
falaram contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem ele casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E nós sabemos o que aconteceu. Leprosos. Não falou também por nós? Eles estavam dizendo: olha, se o Senhor fala com Moisés, mas ele também não fala com a gente. Criando uma questão contra o irmão. E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés fez alguma coisa em sua defesa? Não. Ah, se fosse meu irmão. Ia tomar uns tabefe, não é verdade? O Salmos 45:4 menciona a mansidão como uma qualidade do Messias que eles esperavam. Jesus, ele confirmou essa profecia afirmando que ele é o quê? Manso e humilde. Manso e humilde. A palavra mansidão, ela indica uma atitude de completa submissão a Deus e a palavra de Deus. A palavra falou, Deus falou, acabou. Eu me curvo. Eu me submeto a isso, não importa. A palavra diz que eu tenho que ser manso, que eu não posso agredir, que eu não posso ofender, que eu tenho que tratar minha esposa como um vaso mais frágil. Eu vou fazer isso. Glória a Deus. Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, ser manso é ser capaz de reduzir. Sabe quando você acha que é forte, você acha que pode tudo? É você reduzir isso para agir de forma adequada com aquela situação. Não é dizer, cala a boca que eu que sei. Você reduz o que você sabe para ouvir. Isso, querido. Essa deve ser a nossa atitude, isso é mansidão. A mansidão, ela é uma qualidade que ela indica que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E que esse fruto do Espírito Santo, ele já foi gerado em nós. Os mansos, eles não se desesperam nas adversidades, porque eles confiam que tudo está sob o controle de Deus, que nada foge do seu propósito. Os mansos suportam as injúrias, porque eles entendem que essas coisas fazem parte da permissão de Deus para um bem maior. Nós vimos, querido, isso não só na vida, mas também na morte de Jesus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, quando foi prender. Tudo que eu queria era alguém me defendendo assim. E Jesus, eu não preciso de você. Se eu precisasse de uma legião de anjos, vinha aqui me defender. Sabe, querido, quando você tem um propósito, você vai lutar pelo seu propósito. E se esse propósito tem que te levar para a cruz, e vai levar, e está levando, esse é o seu lugar de curvar, esse é o seu lugar de humildade. Certamente, como eu disse, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele é manso e humilde. Lá em Mateus 11:29 fala disso. E mesmo com toda a autoridade que Jesus tinha, ele sofreu terríveis injustiças, durante ali o seu ministério, mas o que aconteceu? Ele manteve o seu controle. Ele se manteve o mesmo. Falava o que falava dele, você o diz. A gente não vê Jesus xingando, ofendendo. E a pergunta é, e nós? Nós somos mansos, querido? Nós estamos permitindo esse trabalhar de Deus na nossa vida? Será que eu estou? É a pergunta, é a reflexão que nós temos que fazer. Essa palavra no hebraico, ela significa vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, de raiva, de rancor. E no grego, ela significa literalmente longura de espírito. Querido, como é difícil. Quando eu digo que eu não ofendo e não brigo com a Márcia, Júnior já sabe disso, é muito mais por ela do que por mim. Se ela fosse como eu, o negócio ia ser diferente. Mas eu olhar para ela já me constrange. Me constrange. A bondade, o amor, dela me constrange. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Assim nós deveríamos olhar para ele. A longanimidade, a benignidade, ela tem muita relação, essas duas qualidades.
Ter paciência diante dos problemas ou injúrias é uma característica de quem é longânime, enquanto que a benignidade é uma atitude de fazer o bem. A longanimidade é uma das características daqueles que seguem os passos, a vontade, que segue a palavra de Deus, né? O nosso Deus, Ele é isso, Ele é longânime, a sua misericórdia foi que possibilitou a nossa salvação através do sacrifício de Jesus. Efésios 2,4 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, então Ele é rico, e foi rico em misericórdia, por causa disso, né, Ele foi longânime, quer dizer, Ele não me viu pecar um dia e acabou com a minha vida, Ele esperou. Quanto tempo, eu tinha 30 anos quando me converti, quanto pecado, e Deus ali me guardando, esperando uma resposta minha ao seu chamado, querido. Quanto tempo, né, Diana? Quantas orações, né, Diana? Eu acompanhei o choro desse menino, e vai valer a pena. Deus é o maior exemplo de longanimidade. Joel 2,13, rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Olha o que ele está dizendo, olha o texto, está dizendo que Deus arrepende-se, e Ele não envia desgraça. Olha, Deus está dando um conselho, volte-se para Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele vai te aceitar, Ele é muito paciente, Ele é muito cheio de amor, tudo está escrito nesse texto, Ele é cheio de amor, Ele arrepende-se e não envia desgraça. Está dizendo para o povo de Israel: pare de pecar, pare com a idolatria, pare com, né, os seus pecados, olhe para Ele, porque Ele não vai levar em conta, os seus pecados. Tanto é que Ele diz que dos pecados, nossos pecados, confessados, Ele não se lembra mais. E eu quero concluir relendo o texto. E nós vamos fazer dela, querido, uma tarefinha para a gente meditar durante essa semana e durante todos os dias da nossa vida, amém? Porque esse texto, ele continua, querido, oferecendo para nós vestimentas preciosas, tão necessárias e essenciais para a nossa vida. O texto, eu vou ler de novo, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus aqui? Amém. Revestir é vestir de novo, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós temos, querido, que admitir que nós precisamos de tudo isso. Nós devemos admitir, e somente o tempo de caminhada com o Espírito Santo é que vai nos moldar para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus. Às vezes, querido, nós queremos dar lições daquilo que o tempo ainda não nos ensinou, daquilo que vemos às vezes em outras pessoas, mas que ainda não faz parte da nossa vida, porque simplesmente ainda não chegou o nosso tempo. E eu não quero que você se sinta acusado por isso, porque tem coisas que somente a sua própria experiência aqui vai te dar autoridade para ensinar. Já não é o que você lê no livro, nem as experiências daquelas pessoas mais velhas que você ouviu fazer, não são os cursos que você fez, é somente o tempo que vai nos ensinar. É o que diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Tem coisas que você pode ler, você pode saber tudo, você pode saber de cor e salteado, ser mestre, ensinar todo mundo. E você vai chamar a atenção de todo mundo sem ter isso como uma experiência, uma prática na sua vida. Então, querido, não vai dar lição de vida em ninguém, nem na sua casa, em ninguém, daquilo que você
não experimenta, aquilo que você não vive. E não se sinta menos por isso, porque é o tempo que vai te ensinar. Querido, hoje eu tenho vergonha de coisas que eu fiz crente, e não é pecado que eu cometi. Mas hoje eu não faria mais. Tem muitas coisas que eu faria tudo de novo, mas tem coisas que eu não faria de jeito nenhum. Por quê? O tempo me ensinou. Muitos dizem, eu queria saber hoje, eu queria saber quando eu tinha 18 anos, 20 anos, o que eu sei hoje. Nunca vai acontecer isso. Você nunca vai receber isso. Você pode receber ensino, experiência jamais. E experiência fala mais alto do que qualquer ensino. Se você transformar o que você recebe em uma experiência na sua vida, uma aplicação, uma prática, então sim, você é um mestre e você pode ensinar a outros com autoridade. Então vivam todos os dias separados para Deus, querido. Vivam todos os dias separados para Deus.